Hoje a nossa aula vai ser sobre peças afetivas, então a gente vai estar fazendo alguns pingentes afetivos, vou estar mostrando para vocês algumas peças. Não sou especialista nessas peças, tá? É a primeira vez que eu vou fazer com vocês aqui, porque eu não faço essas peças aqui no meu ateliê. Se você for trabalhar com essas peças, lembrando que os acessórios para os pingentes, colares, tudo tem que ser folheado, tá bom? Não pode ser peças pitão, anel, argola. Todas essas ferramentinhas devem ser folheadas, porque se trata de uma peça mais delicada e que a mãe ela quer, né, ter essa peça por toda a vida, tá bom? Então sempre usar peças folheadas. Outra coisa, vocês precisam usar uma resina que seja realmente com garantia de que não amarele. Por quê? Porque essas peças, como eu já disse, a mãe ela quer que seja eternizada. Então é o cabelinho, é o leite materno, que são peças únicas que essa mãe vai querer levar para a vida inteira. Então tem que ser uma resina de muita qualidade. A resina indicada para peças como essas, peças afetivas, é a resina poliéster, tá? Então, se vocês forem trabalhar com peças como pingentes afetivos, de eternização de cabelo, leite, vocês precisam usar a resina poliéster, porque é a resina que é indicada para trabalhar com joias. Tá bom? Essa resina poliéster ela é um pouquinho diferente da resina epóxi, porque ela não endurece e fica lisinha como a resina epóxi. Ela precisa de um acabamento, que é um lixamento, polimento. Por isso que ela é mais indicada para joias e ela não tem o risco de amarelar. Então, se você for trabalhar com essas peças no seu ateliê, com muita quantidade, de ficar fazendo essas peças, você precisa ter a resina poliéster, tá bom? A não ser que você faça já falando para a mãezinha, olha, essas peças com o tempo ela pode amarelar porque querendo ou não, a resina epóxi, ela tem uma proteção UV, mas ela não garante 100% que vai ficar transparente para sempre, tá? Ela tem a proteção UV que garante que essa peça não amarele com rapidez, né? Como as outras que não tem, mas ela pode sim vir a amarelar com o tempo, tá? Então eu indico vocês a usarem a poliéster. A resina que eu tenho poliéster aqui é essa marca Aztec. Ela é bem baratinha, tá? Vocês encontram ela na Shopee, no Mercado Livre. E ela é uma resina cristal. Então, ela é totalmente cristalina e ela não amarela. Por isso que é mais indicada para quem vai trabalhar com joias. Então, se você for trabalhar com joias, eu indico você a investir em uma resina poliéster, tá bom? Qualquer dúvida sobre essa resina, vocês podem estar colocando aqui nos comentários, mas eu não vou me aprofundar na resina poliéster, tá? Porque não é o foco. Aqui, o foco não é joias maternas e resina poliéster, e sim a resina epóxi, tá bom? Então, por isso, eu vou estar fazendo essas peças com a resina epóxi, mas lembrando que se vocês forem fazer com resina epóxi, vocês precisam falar para a mãezinha que pode ter o risco dessas peças amarelarem ao decorrer do tempo, tá bom? Então, sempre tomem bastante cuidado nessa questão, porque se chegar daqui a um ano a peça já tiver amarela, a mãezinha ela vai reclamar. Então, vamos lá. A nossa primeira peça vai ser com leite. Esse leite aqui é um leite normal, tá? Desses de caixinha, eu não vou estar usando leite materno, porque até mesmo eu não tenho, mas é a mesma coisa. Esse leite, ele vai funcionar como pigmento da sua resina. Então, se vocês forem fazer uma resina de leite materno, vocês vão estar colocando gotinhas até vocês conseguirem pigmentar a resina, tá bom? Então, vocês vai colocando a gotinha, gotinha por gotinha, não vai colocando muito em excesso, tá? Porque vocês podem danificar a resina e no final ela não endurece. Então, vai colocando uma gotinha, vai mexendo, vai vendo se ficou bom. Não vai ficar branquinho, branquinho, tá, gente? Porque o leite, ele tem a ficar um pouco clarinho, tá? Tipo um perolado, claro. Porque, querendo ou não, esse pigmento não é um pigmento concentrado, é leite.
tá? E o leite materno, ele é um pouco mais amarelado, né? Então pode ficar um pouquinho amarelado, então vocês vão colocando gotinhas e vendo aonde vocês querem o pigmento. Lembrando que não pode colocar muita quantidade, senão vai danificar no processo de endurecimento da nossa peça, tá? E aí eu vou mexendo essa peça com bastante cuidado, essa resina com bastante cuidado, até eu conseguir um tom de branco que é do leite mesmo, tá? E quando vocês vão mexendo, vocês vão reparando que ele vai ficando mais branquinho quando vocês vão mexendo, ó. Eu mexi, ele tava meio clarinho e agora já tá bem branquinho. Então, quando chegar nesse tomzinho bem branquinho assim, já é o tom necessário para fazer a minha eternização. Nessa eternização de leite materno, tem várias opções de vocês fazerem. Vou estar aqui fazendo as opções mais simples, tá? Mas essa parte de decoração, do jeito que você vai fazer, depende muito de você, tá? Do que você vai querer, do que a mãezinha vai querer. Estou mostrando para vocês aqui como é simples fazer esse processo, que você apenas vai estar misturando o leite materno com a resina. O leite materno vai funcionar como pigmento e aí você vai colocar no molde e esperar essa peça endurecer. Então, eu vou estar fazendo um pigmento pequenininho, um molde pequenininho de coração e vou estar fazendo um grandão só com leite materno, tá bom? Nesse aqui, vou estar colocando um pouquinho de resina pra gente estar fazendo a primeira camada desses pingentes. Vou estar fazendo alguns modelinhos aqui com cabelo, tá? Que é um dos mais pedidos, né? Mas tem eternizações assim de pingente com dente, de cabelo, com outros acessórios do recém-nascido também, que vocês podem estar eternizando nos pingentes. Se vocês forem realmente trabalhar com pingente, é bom vocês terem alguns modelinhos, né? Que vocês realmente tenham feito para mostrar para a mãezinha quando ela vier perguntar. Mas a maioria delas, quando vem, elas já tem um modelo específico do jeito que elas querem, e aí cabe você decidir se você vai fazer ou não, se você vai ter as peças que ela vai querer para você poder fazer. Vocês podem comprar aqueles pingentinhos para colar de menininho, menininha, que é no dourado, no prata. Prata fazendo também fica muito bonito. E usar a criatividade de vocês para estar fazendo essas peças, tá? Vou estar usando aqui o cabelinho. Esse cabelinho é o do meu filho, tá? Foi do primeiro corte dele. Lembrando que quando vocês forem fazer essas eternizações, que a mãezinha vir, fala para ela fazer uma mechinha que seja como essa aí, uma mechinha que não tenha tanta separação e que os fios não estejam tão soltos, porque facilita bastante na hora de fazer a colocação na resina. Se os fios estiverem totalmente soltos, fica um pouquinho mais difícil de você trabalhar com os fios, tá? Quando eles estão mais juntinhos assim, é mais fácil de colocar na resina. Então, aqui a gente vai estar fazendo a primeira camada. Eu vou estar colocando a resina. Então, a minha parte do fundo do molde vai ser a parte da frente, tá? Então, eu vou estar fazendo aqui com o molde invertido, tá? Mas vocês podem fazer também de outra forma, fazer primeiro a camada do fundo e depois vir fazer a camada da frente, aí depende de como vocês vão fazer esse pingente. Mas eu faço dessa forma porque eu acho mais fácil assim, tá bom? Então, eu venho com a primeira camada de resina transparente, eu acho mais fácil para colocar o cabelo, principalmente de cabelo, para mover o cabelo, né? Eu acho mais fácil dessa forma. Mas vocês podem fazer da forma que vocês estão acostumados. Se você ainda não trabalhou com nenhuma eternização de pingente de cabelo, ou isso, dessa forma é a mais fácil, tá? Então, primeiro uma camada fina de resina e aí a gente vai posicionando o nosso cabelo com bastante cuidado. Use eu estou usando o boleador, é muito fácil para vocês estarem mexendo o cabelo. Tá? E aí a gente vai posicionando o cabelo aonde a gente vai querer certinho e alinhando ele. Eu vou estar fazendo esse aqui com o cabelo na lateral, apenas em uma lateral. E aí, esse processo é vocês fazerem da forma que vocês acharem melhor.
Não tem segredo, gente. Vocês vão espalhando o cabelo certinho na resina e vai fazendo a decoração que vocês querem fazer de fato, tá? Tem várias eternizações de pingentes lá no Instagram que vocês podem pegar dicas de como modelinhos, né, para estar ativando a criatividade de vocês. Nesse aqui eu vou estar fazendo uma arvorezinha, que é um dos mais lindos que eu acho, que fica muito bonito. Esse cabelinho, ele é loiro, tá? Então, ele é mais clarinho. Então, quanto mais cabelo vocês colocarem, mais vai destacar quando o cabelo é loiro, tá? Então, se você quiser deixar um tronco de árvore mais cheinho, é só vocês colocarem mais quantidade de fios de cabelo. Eu tô colocando aqui pouca quantidade nesse, senão não vai dar pra mim fazer todas as peças com o cabelo, tá bom? Mas aí a gente vai estar fazendo outro, que eu vou estar usando o tom mais escuro de cabelo, no cabelo preto, e vocês vão ver. Esse aqui, pra gente fazer a arvorezinha, primeiro vocês vão fazer um tronco da árvore normal, depois vocês vão espalhando como se fossem galhos, né? E aí a gente vai estar colocando as folhinhas da árvore, né? E montando essa arvorezinha. Vocês podem usar glitter. Eu estou usando essas pedrinhas azuis porque eu tenho aqui, né? E eu acho que vai ficar bem interessante, mas vocês podem usar glitter, usar a criatividade de vocês. Essas peças, gente, vocês precisam acionar a criatividade de vocês colocando do jeito que vocês acharem mais bonito, mais interessante. Estou mostrando para vocês como vocês conseguem com mais facilidade mover o cabelo, né? Deixar o cabelo da forma que vocês querem, da forma mais fácil. Esse redondo aqui, esses pingentes redondos são o que a gente fez, ele é lá da Shopee. E esse de coração é lá da Zaya Molde, tá? Excelentes para fazer esses tipos de pingentes. Esse redondo aqui, eu vou tentar fazer um coraçãozinho nele. E aí, é só eu posicionar o meu cabelinho, ó, e ir ajeitando ele do jeito que eu quero. O boleador ajuda muito nessa questão. E o bom é que a pontinha dele é arredondada, não danifica o meu molde. Então, eu consigo mover o cabelo certinho e posicionar ele da forma que eu quero. Se vocês forem fazer esse processo de coração, eu indico vocês a ficarem observando esse cabelo ao decorrer entre 2 horas, para ver se esse cabelo não se moveu de lugar e para que vocês consigam ir posicionando ele da forma que vocês quiserem, tá? Nesses dois aqui, nesse oval, eu vou estar colocando um cabelinho só na lateral, tá? E nesse outro, vou estar colocando só na parte de baixo, tá? Deixando ele na parte de baixo como se fosse fazendo uma volta no chaveiro. Acho que vai ficar bem interessante também, tá? E aí, a gente vai posicionando o cabelo. Esse processo, gente, é bem simples, vocês conseguem fazer com muita facilidade dessa forma aí, tá? Esse oval eu vou estar colocando um pouquinho de glitter nele, pra dar um toquezinho. E nesse aqui eu vou estar colocando uma coroinha, tá? Pra dar uma enfeitada. Nesse aqui da coroinha, ó, vocês podem colocar aquele menininho que também fica legal, ou então até mesmo um adesivo, tá? De menininho, no preto. Colocar o nome também, vocês podem estar utilizando, colocando o nome da criança. Esse processo aqui é muito pessoal, porque vocês vão montar essas peças da forma que vocês acharem melhor ou que a mãezinha quiser, tá bom? Essas pecinhas aqui a gente vai separar, porque a gente vai deixar elas endurecer pra gente vir com a segunda camada. Vou estar fazendo nesse aqui outra arvorezinha, mas agora eu vou estar usando um cabelinho mais escuro, pra vocês verem a diferença do loiro, tá? Nesse aqui eu vou começar a posicionar as minhas pedrinhas primeiro. Vou estar usando a pedrinha na cor rosa. Vou estar usando as pedrinhas nas cores rosa. Essa pedrinha aqui, ela é mais pequenininha, tá? Mais fininha. Acho que vai ficar mais delicado. E aí, a gente vai vir colocando o nosso cabelo. E aí, a gente vem com uma mechinha de cabelo, ó, e a gente vai posicionando essa mechinha de cabelo, fazendo o tronco e levando as pontinhas para fazer como se fossem os galhos das árvores, tá? Podem afundar essas pontinhas, porque é como se para ficar lá embaixo, tá? Para ficar como se realmente fossem os galhinhos da árvore. Essa pontinha aí que eu tô colocando agora, vocês podem estar cortando ela, tá? Pra ficar mais fácil, se vocês tiverem também esse problema,
pra ficar na medidinha do molde certinho. E aí, vocês vão posicionando os galinhos e o tronquinho pra ficar junto, né? E os galinhos nessa posição aí pra ficar realmente parecido com uma árvore. Depois dessas peças já seca, eu esperei em torno de umas 5 horas e a gente vai fazer a segunda camada dessas peças. E a segunda camada vocês podem fazer tanto no transparente, como usar um perolado, que também fica muito bonito. Nesse cabelinho rosa, a gente vai estar usando um perolado rosa. A gente vai estar fazendo o azul num tom azul bebê. E a gente vai estar usando o branco no círculo e nesse de coroinha. Esse pigmento perolado rosa, gente, ele é muito bonito. Ele é alimentício, tá? E eu acho que vai ficar bem legal e vai combinar. Vou estar colocando um pingentinho aqui também, para aproveitar a resina. Esse aqui, gente, que a gente fez no coração pequenininho, lembra? A gente vai estar posicionando ele aqui nesse grandão que a gente fez e vai deixar ele transparente. Essa opção é bem bacana para vocês estarem fazendo esses dois corações. O pequenininho de leite materno, colocando ele em um coração maior, fica bem interessante e fica bem bonito. Então, a gente tá eternizando tanto o leite como o cabelinho. Então, essa opção é bem bacana, tá? Ó, coloquei o meu pigmento branco ali nos dois que eu vou estar colocando branco. Fiz aqui uma corzinha no azul pra tá enchendo esse aqui. E aí, o outro eu deixei ele transparente, tá? A gente vai esperar secar e vir desmoldar essas peças. Olha, gente, tamo aqui, vamos fazer o desmolde dessas peças para vocês verem o resultado que ficou as peças. Eu achei que ficou bem legal, bem interessante. Esse aqui, ó, eu acabei não vendo direito ele de coração e acabou espalhando um pouquinho os cabelinhos, mas deu super certo, no final deu certo, tá? Esse aqui ficou bem bonitinho. Esse transparente, eu acho que se ele tivesse um fundo, ficaria melhor, ficaria mais destacado o cabelinho. Como ficou bem transparente e o fiozinho de cabelo é bem fino, quase não deu pra ver, mas ficou legal também. Esse aqui, que é somente com leite, olha, como leite pigmenta bem, ficou bem branquinho. Então, eu achei bem legal. Esse aqui deu uma bolinha, ó, deu uma bolha lá no coração. Então, por isso que vocês precisam tomar bastante cuidado nessa questão. Quando vocês forem colocar o coração, né? É importante ficar verificando se não tem bolhas, para não danificar, acabar danificando a peça, tá? Ele deu um pouquinho de rebarba e aí a gente vai tirando com um estilete, a gente consegue resolver essa questão, tá? Somente a da bolha que não dá pra resolver, né, gente? Infelizmente, essa peça ficou perdida. Essa aqui, ó, o azul foi pra debaixo do molde. Então, o que que acontece? Nessa parte aqui, a gente vai lixar e a gente consegue resolver essa questão aqui com facilidade, tá? Esse aqui, olha, ficou bem legal, só que ficou meio fosco, né? Então, a gente vai tirar as rebarbinhas e a gente vai estar fazendo o lixamento dessas peças, tá, gente? Então, a gente vai vir lixando. O pingente é bem legal a gente lixar, porque quando a gente lixa, a gente consegue deixar as peças ainda mais brilhosas, tá? E como são pingentes, é bem legal a gente fazer esse processo de lixamento para deixar um acabamento perfeito. Ó, pra tá lixando essas peças, eu vou estar usando essas lixas de parede mesmo, tá? Essa aqui é de número 220. Então, vou estar usando essa lixa e é muito simples. Eu coloco ali e vou passar a parte da frente, que eu vou estar fazendo no domine, na lixa, até ficar bem lisinho. E aí, fazendo isso em todas as minhas peças. Se eu quiser fazer isso tanto na parte das laterais como na parte do fundo, eu vou precisar polir as minhas peças depois, tá? Então, como eu não vou polir essas aqui, se eu tivesse usando a resina poliéster, eu precisaria fazer o lixamento em toda a peça, tanto na lateral como no fundo. Mas como eu estou usando a resina epóxi, não tem necessidade, então eu vou estar fazendo o lixamento somente na parte da frente. Esse aí, ó, que deu uma escorridinha de resina, né, do pigmento azul, a gente vai lixar até que esse pigmento todo suma e fique bem lisinho, para que a gente consiga fazer o domine e recuperar totalmente essa peça. E aí, esse processo a gente vai fazer em todas as peças e é super fácil, ó, a gente vai lixando até ver que ficou bem lisinho, sem nenhum resíduo, tá bom?
E aí, a gente vai fazer esse processo em todas as peças e depois de terminar esse processo, a gente vai vir fazendo o domine. Lembrando que a gente precisa fazer a proteção das laterais e do fundo dessas peças com o látex, tá? Porque se escorrer resina, não tem perigo de danificar as minhas peças. O processo do domine é bem simples, tá? A gente já sabe como fazer esse processo. Vocês vão aplicando a resina para fazer o acabamento final, ficar com aquele acabamento arredondado e a peça ficar com mais brilho. E a gente vai fazer esse processo em todas as peças, tá? Depois de lixar, a gente vai vir com o domine e fazer o domine e esperar essas peças curarem totalmente para a gente vir fazendo a finalização dessas peças. Em torno de 8 a 12 horas, depende da sua resina. Depois dessas pecinhas secas e curadas, a gente vai vir fazendo a finalização. Eu achei que ficou bem legal o resultado de todas as peças. Ficou bem interessante. Ficou mais ou menos na proposta que eu queria, tá? Mas aí essa questão dos cabelinhos, do posicionamento do cabelo, do jeito que vocês vão fazer, vai depender muito do jeito que a sua cliente vai fazer. Se vocês forem trabalhar, né, com essas peças, eu recomendo vocês terem pelo menos umas 2 opções feitas por você mesmo, para vocês já mostrarem no portfólio de vocês, tá bom? Então é isso, vamos começar a fazer a finalização dessas peças, que é colocando os pitão, as argolinhas, né? E essa finalização também vai depender do jeito da sua peça. Como essa aí, ó, como ela tem esse coraçãozinho dentro, eu vou estar fazendo esse furinho aí, colocando uma argola, um anel. Mais recomendado aquela argola de triângulo, né? E nesses coraçõezinhos de árvore, a gente vai estar usando pitão mesmo. Lembrando que se vocês forem trabalhar com joias afetivas desse jeito, vocês precisam investir em pitão, anel, outras opções também folheadas, tá, gente? Não vai oferecer para o seu cliente alguma coisa tipo pitão ou outras ferramentas, acessórios que não sejam folheados. Porque essas peças a pessoa ela já compra querendo que seja uma peça eterna, que ela vai usar por muito tempo. Se você colocar um pitão, um anel, argolinha, que não seja folheada, vai empedrejar com facilidade, tá? Porque a pessoa pode tomar banho, então tomem bastante cuidado na hora desse detalhe. Então, se você for realmente fazer joias afetivas, você precisa comprar pitão, argola, tudo folheado. E eu indico vocês a trabalharem com acessórios próprios para joias, tá? Tem essas argolinhas, esses anéis, os pitão, principalmente esses fechos, né? Próprios para pingentes mesmo, que vocês encontram. Vou deixar linkado aqui o link do site onde vocês podem estar comprando, né? Tem as argolinhas em formato de triângulo, tem várias opções e é bom vocês investirem em coisas próprias para joias mesmo, até mesmo para deixar as suas peças mais bonitas, tá? Tô usando o pitão e argolinha normal de chaveiro, porque como eu falei para vocês, eu não trabalho com essas peças, então eu não tenho os acessórios próprios para joias, tá? Mas é interessante vocês, se vocês forem focar nesse ramo, é interessante vocês trabalharem com essas peças próprias para joias, tá? O pitão vocês encontram folheado, tem as argolinhas, os anéis, bases para pingentes, que são esses acessórios aí que ficam mais bonitos a peça. Olha como essa peça ficou linda, esse coração. Então, essas peças vocês encontram no link aqui abaixo. Essas peças não são baratinhas. Olha essa que linda, que é de cristalzinhos, né? Fica lindo a peça e você dá um charme a mais na sua peça e agrega valor ao seu pingente. Essas pecinhas, essas bases para pingentes, não são baratinhas. Cada pecinha dessa folheada é em torno de 12, 20 reais. Mas compensa você investir se você realmente for trabalhar com esses acessórios. Porque esses pingentes vocês podem vender em torno de 30 a 50 reais cada pingente. Só o pingente. Se vocês for trabalhar com o colar inteiro, né? É ainda mais caro, em torno de 80 a 100 reais.
porque essas peças são afetivas, então você pode sim investir em materiais de qualidade, materiais folheados, que vocês vão conseguir vender sim, porque são joias. Isso aí é uma joia materna, uma joia afetiva. Então pode colocar um valor em torno de um pingente mesmo, se vocês forem colocar ele com os acessórios dessa forma que eu mostrei aí, com as bases folheadas, né, todo delicadinho desse jeito aí, vocês podem vender em torno de R$ 50 e colocar o preço da precificação de vocês, né, o quanto vocês gastaram com todos os itens que vocês colocaram no pingente, tá? Mas se você for trabalhar com pingente, só compensa se vocês forem fazer eles com detalhes folheados, tá? Vou estar fazendo essa finalização da forma que eu tenho aqui, os materiais que eu tenho, né? Mas eu não indico vocês a fazerem um acabamento com argola ou com esses itens aqui, porque realmente não fica muito bonito. Eu vou estar colocando essas canequinhas para ficar mais atraente, né? Mas elas não são folheadas, então se eu fosse vender esses chaveiros, esses pingentes, eu não conseguiria agregar valor neles, porque as peças não são folheadas, tá? E esse foi o resultado final das nossas peças. Eu fiz a finalização com os itens que eu tenho aqui para mostrar para vocês que tem como, mas eu só indico vocês a trabalharem com essas peças com itens folheados, tá bom? Então, esse foi o resultado final das nossas peças. Eu espero que tenham gostado. E qualquer dúvida que vocês tiverem, se vocês quiserem mais conteúdos referente a joias maternas e afetivas, deixe aqui nos comentários que eu vou estar trazendo outro vídeo, fazendo com a resina própria, né, que é a resina poliéster, e trazendo alguns acessórios para vocês também estarem investindo e investindo nessa área de joias afetivas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a nossa próxima aulinha.